capítulo 1, Há Espíritos. Aí é o número 4 que É vai o começar número hoje. 4, Há Espíritos. É a primeira parte. É, mas antes de eu começar, tá? Deixa aí, eu vou fazer uma leitura de um textinho pequeno que está nesse livro, Estudando o Livro dos Médiuns, tá? Que é da equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Eu achei tão interessante que eu falei assim, eu vou compartilhar com o grupo, né? Ele é pequeno, né? Razoavelmente pequeno. Ele fala assim sobre a existência dos espíritos, tá? Esse o, o livro dos médiuns ainda não, tá bom? Diz assim: a primeira parte do livro dos médiuns é uma apologia do espiritismo composta de 4 capítulos. O primeiro deles, intitulado Há Espíritos. Passamos a comentar. Allan Kardec assevera que a dúvida concernente à existência dos espíritos tem como causa original a ignorância acerca de sua verdadeira natureza. Com base neste fato e tomando como ponto de partida a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, princípios universalmente aceitos pelo espiritualismo, o codificador desvela seu objetivo neste capítulo, que é demonstrar filosoficamente a comunicabilidade dos espíritos, princípio novo que tem no espiritismo sua demonstração positiva. Preliminarmente, como preparação para sua argumentação, ele discute a questão da destinação das almas, para onde vão depois da morte, propondo, em vez de lugares circunscritos, céu, inferno e purgatório, o espaço universal onde elas formam um mundo invisível no qual vivem imersas. E é exatamente nesse pequeno pedaço aqui que muitos puristas, entre aspas, querem colocar que Kardec não fala de colônias, que Kardec não fala de nosso lar, que Kardec não fala não sei o quê. Evidentemente, Kardec traz aquilo que naquela época tinha que ser trazido. Né? Então, com o tempo, vieram outras tantas informações, mas muitos querem pegar nisso, fechar nisso daí, e aí a gente fica pensando assim, poxa, se não há, tá, tudo bem, ele fala não há um lugar circunscrito de céu, inferno, purgatório, não sei o que tá, mas aí os espíritos desencarnam, vão para onde? Vão ficar pendurados num varal? Não vão formar o quê? Vão formar grupos, vão formar colônias, vão formar cidades, né? Ele diz assim: esses seres incorpóreos tiram de si mesmo felicidade ou desgraça, de conformidade com o estágio moral alcançado, afirma o codificador, ressaltando que eles saem da ignorância para as posições da aventura excelsa, não por graça, mas por esforços pessoais intransferíveis. É o que a gente vai ver durante todo o processo, né? Durante todo o estudo. Aí eu vou lá para o final, em que ele diz assim: resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem. Para frisar, que é o homem se não o espírito aprisionado no corpo? Por que não há de o espírito livre se comunicar com o espírito cativo, como um homem livre com encarcelado? Enquanto vivo, não atuava ele sobre a matéria do seu corpo? Não era quem lhe dirigia os movimentos? Por que razão, depois de morto, entrando em acordo com outro espírito ligado a um corpo, estaria impedido de se utilizar deste corpo vivo para exprimir seu pensamento? Do mesmo modo que um mudo pode servir-se de uma pessoa que fale para se fazer compreendido. Então, são alguns questionamentos. E aí, eu fui aqui no Novo Testamento, e é muito interessante que, por exemplo, em Mateus 10, 28, diz assim: não temais os que matam o corpo, porém não podem matar a alma. Temei mais os que podem destruir no Guiena tanto a alma quanto o corpo. Quer dizer, então, já se falava da sobrevivência da alma. Né? Isso lá no Novo Testamento, em
Em Mateus, não, aqui, só mais um para a gente, para fechar. Em, em Marcos, Marcos 9:4. Esse tornou visível para eles Elias com Moisés e estavam conversando com Jesus. Isso é só para que a gente entenda que é uma forma de dizer que já naquela época já se falava e que havia espíritos, que a alma sobrevivia ao corpo, né? E hoje, o que a gente vai começar aqui é bem interessante e é uma pergunta que acho que eu já até tinha algo que eu tinha comentado anteriormente. Então, o item 4 começa assim: a existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, constitui a base de todo edifício. A existência da alma e a existência de Deus. Antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa indaguemos se o nosso interlocutor admite essa base. Se a estas questões credes em Deus, credes que tem de uma alma, credes na sobrevivência da alma após a morte, responder negativamente, ou mesmo se disser simplesmente não sei, desejara que assim fosse, mas não tenho a certeza disso, o que quase sempre equivale a uma negação polida, disfarçada, sob uma forma menos categórica, para não chocar bruscamente. Só um pouquinho. Oh, Senhor. Boa noite, amigas. Estou atrasada. Desculpa. Boa noite. Né? Aí ele Boa continua noite, aqui. Ana. Boa noite, Ana. Aí ele diz aqui, sob uma forma menos categórica, para não chocar bruscamente, a que ele chama preconceitos respeitáveis, tão inútil seria ir além como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência da luz. Então, se uma pessoa, você pergunta a ela, você crê em Deus? Você crê que tem uma alma? Você crê na sobrevivência dessa alma após a morte? Se a pessoa não crê em Deus, se ela não crê que tem uma alma, e se ela não crê que a alma sobrevive, não adianta seguir falar mais nada para ela. Ela não vai entender, ela não vai aceitar, né? Então é isso que Kardec está colocando para nós aqui. É o mesmo que você tentar falar da luz com um cego. Ele não vai conseguir compreender isso, né? E aí, quer dizer, não perder tempo. Às vezes a pessoa quer mediunidade, aí a gente já pergunta, vem cá, você acredita que é uma alma? Eu acho que não. Então, muda de assunto, vai falar o que a gente estava falando no começo, sobre estética, porque a pessoa não vai entender mesmo, ela não vai aceitar. E aí ele continua aqui, porque, em suma, as manifestações espíritas não são mais do que efeitos das propriedades da alma. Com o semelhante interlocutor, se não quiser perder tempo, ter-se-á que seguir muito diversa ordem de ideias. Quer dizer, se um interlocutor não entende nada disso, aí você como se diz, chovendo molhado, não vai adiantar. A pessoa ela não vai aceitar, ela não vai entender e vai criar rugas na gente e a gente vai ter que usar mais maisena e clara de ovo para poder esticar, porque a pessoa não vai entender nada disso, né? Ana, depois eu te conto qual foi o babado. Qual foi as duas? A Ana Werneck ainda pegou, a Ana Brito não pegou ainda não. Depois eu falo. Bem, aí continua. Admitida que seja a base, não como simples probabilidade, mas como coisa averiguada, incontestável, dela, muito naturalmente, decorrerá a existência dos espíritos. Né? Item 5. Resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, isto é, se pode com este trocar ideias. Por que não? Que é o homem, se não um espírito aprisionado num corpo, que eu li no texto antes, né? Porque não há
Por que não há de o espírito livre se comunicar com o espírito cativo, como o homem livre com o encarcerado? E é muito interessante quando ele fala isso aqui, né? Essa comunicabilidade, porque muita gente bate exatamente nisso aqui. Ah, eu não acredito que se comunique, não tem como. Aqueles que vão pensar assim, muitas vezes são aqueles que acham que a pessoa vai estar deitada em berço esplêndido esperando o final dos dias, né? Que não vai se comunicar. E eles se comunicam como a gente se comunica, um com o outro aqui, né? Evidentemente, para aqueles que talvez tenham uma sensibilidade maior, muitas vezes até escuta, né? Ou vem por uma inspiração para a gente perguntar alguma coisa, mas essa comunicabilidade, ela permanece, ela continua. Continua ele aqui. Desde que admitis a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos? Aí a gente vai e pensa assim, por exemplo, entes amados nossos que já foram, a gente parar e pensar assim, acabou, né? A gente nunca mais vai se encontrar, nunca mais vai se ver. Fica impossível. Pode até, porque eu me lembro que a Célia falou da outra vez, né? Puxa vida, faz 15 anos, né? Que uma parente sua, irmã, né? Não sei. E eu não lembro. Quer dizer, é porque esse tempo aqui é assim, mas é algo que vai ser, vamos dizer assim, a gente desencarna, aparece, vem tudo, né? É o tempo, claro. Eu tenho uma bisavó, não é ela minha bisavó, né? Porque eu sou filha só da minha mãe, né? Não do meu pai, tal, né? Minha bisavó Georgina. Até hoje, ela morreu com 92 anos porque foi atropelada, só. Mas ela não morreu do carro que foi, aí as consequências que vieram, né? Ela, com 90 e poucos anos, ela abaixava, e na época que a galinha você matava em casa, e depenava tudinho, aquela coisa toda, ela abaixava, ficava de cócoras e depenava a galinha. Eu falo para vocês, se eu abaixar agora, eu vou falar para vocês, chama bombeiro, porque eu não vou levantar. Eu tenho 65 anos, ela tinha 92. E olha, ela pitava cigarro desde a idade de 7 anos, mas era aquele que faz, eu esqueço o nome, né? Então ela faz isso, e era batista ela. É de palha, Era de palha. E era batista. Ela ia à missa, ela ia ao culto, aquela coisa toda, né? Então, aí, quer dizer, poxa vida, essa pessoa passou na minha vida e eu nunca mais vou ver. Uma mãe que perde um filho, que o marido se foi, e tantas outras pessoas, como que a gente não vai ter como não admitir a sobrevivência desses afetos? É só a gente ver muitas das cartas. No sonho, né, Rosângela? Oi? Se a gente reencontra nos sonhos, como a gente não vai reencontrar? Com certeza, com certeza. Eu até fui, acho que há umas 2 ou 3 semanas eu sonhei com o Fábio, né? Mas eu sonhei brigando com ele, dizendo que quando eu chegasse eu ia resolver a questão com ele. Olha só, coitado, né? Algum ciúminho que eu tive lá e sonhei. Quer dizer, a gente se encontra nos sonhos. Algumas vezes a gente não se lembra. Quando a gente não se lembra, é para o espírito, e não para a alma, o espírito encarnado. Algumas vezes eu me lembro de alguma coisa. Eu falei com a minha terapeuta essa semana que eu tive um sonho, a coisa mais ridícula que eu tive, tá? Que eu, meu irmão, minha irmã, tudo pequeno, voando com um lençol amarrado no pescoço. Eu falei assim, gente, isso daí, eu falei, aí ela riu, eu falei, pelo amor de Deus, que sonho maluco, né? É um sonho, né? Da outra vez eu sonho, mas eu acho que o outro sonho que eu tive foi alguém que botou assim, para não sair de casa, uma cobra e um ninho cheio de cobrinha, né? Acho que aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Quer dizer, então, se a gente como a Eliane falou, a gente se encontra nos sonhos.
às vezes, essa foi a semana passada, eu escutei claramente, me deu até a sensação que fosse a voz do Fábio me chamando, Rosângela, que eu virei e falei, oi, sabe quando alguém chama seu nome e você, de repente, aí você fala assim, é coisa da minha cabeça. Às vezes não. É um ente amado, às vezes que está te dando alerta de alguma coisa, está tentando te avisar de outra coisa qualquer, né? E aí ele diz, pois que as almas estão por toda parte, não será natural acreditamos que é de um ente que nos amou durante a vida se acerque de nós, deseje comunicar-se conosco e se sirva para isso dos meios que disponha? Isso aqui me fez lembrar uma vez, uma coisa que eu vi, foi até no Face um depoimento, acho que era um velório nos Estados Unidos, de uma criança. E a mãe estava tão inconsolada, né? Inconsolável mesmo. E eles lá, porque era uma criança, era aniversário, e ela sentada, pensativa, e soltaram bolinhas de gás, né? E aí ela observou que veio todas subiram, só uma que veio exatamente e parou no colo dela. Olha só que coisa linda, gente. Uma parou exatamente no colo dela, como que um conforto para ela, como a dizer, né? Como se o filho estivesse dizendo, mãe, eu estou aqui, não fica assim, né? Quer dizer, então, se a gente tem eles, né, esses amigos espirituais, essa família, né, que se comunica conosco a hora que a gente está muito mais preparado. De repente, você está tão bem assim, tem aquele soninho, parece que você percebe a presença de alguém que lhe faz tão bem ao coração, né? E isso é muito bom. Eu acho que triste seria se a gente não tivesse esse encontro, esse reencontro. Já pensou? Que tristeza! Nossa, mãe! E aqui ele diz assim, enquanto vivo, não atuava ele sobre a matéria de seu corpo? Não era quem lhe dirigia os movimentos? Por que razão, depois de morto, entrando em acordo com outro espírito, ligado a um corpo, estaria impedido de se utilizar deste corpo vivo para exprimir o seu pensamento, do mesmo modo que um mudo pode servir-se de uma pessoa que fale para se fazer compreendido? Então, ele está falando aqui, destacando principalmente essa questão da mediunidade, né? Então, é uma coisa natural, da gente ter esse contato, de algumas vezes, aquele nosso companheiro desencarnado, morto, né? Se fazer presente. Se ele, quando estava vivo, ele conseguia fazer aquele domínio do corpo, por que depois que desencarna, morre, ele não pode entrar em contato através de um outro médium, de um médium, né? Abstraiamos por instante dos fatos que, ao nosso ver, tornam incontestável a realidade dessa comunicação. Admitimos-la apenas como hipótese. Pedimos aos incrédulos que nos prove, não por simples negativa, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas expendendo razões peremptórias que tal coisa não pode dar-se. Aí aqui me fez lembrar, eu já até acho que falei para vocês numa outra vez, uma vez um amigo do Bezerra de Menezes, lá na Avenida Passos, amigo, né, mas materialista, e querendo testar Bezerra de Menezes, e disse a Bezerra de Menezes se ele aceitava uma réplica, né, para que ele provasse que a vida continuava, né, que havia até a questão da mediunidade, né?
E aí Bezerra de Menezes fica bastante emocionado, tal, né? E o amigo dele fala assim, olha, porque o fulano de tal está deixando, ele está falando que o espiritismo, isso aí é fantasia, o Beltrano está fazendo isso. E aí o Bezerra fala para ele, tudo bem, eu aceito, mas eu quero que você traga, então, exemplos aonde o materialismo impediu suicídio, o materialismo confortou uma mãe, o materialismo ajudou a outra pessoa, e ele foi colocando várias situações aonde, com toda certeza, o materialismo que aquele amigo dele que era ateu queria testá-lo, não provaria. A mesma coisa a questão da mediunidade, como quando ele fala aqui. Por que não pode haver a mediunidade? Lógico que em vários outros locais vão dar-se nomes diferentes, né? Na Igreja Católica, eles chamam como se fossem carismáticos, que é mediunidade, gente. Quando a gente passa naquelas igrejas evangélicas e vai, sai, sai, Satanás, sai, não sei o quê, são médiums. Quando aquele roda, 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 roda e cai no chão lá e vai, se estribucha todo, é médium. Uma vez até, né, eu me lembro que, às vezes eu fico pensando assim, como tem pessoas que é muito ingênua, não sei, eu tomo como ingenuidade. Aí o chamamento era o seguinte, médium volta à vida. Médium morre na hora e volta à vida. E aí a médium está lá e caiu dura. Aí, tá morta, tá morta, tá morta, não sei o quê. E as pessoas começam a chorar, aí daqui a pouco o médium vai e começa a se balançar todo. Não, voltou à vida, não morreu, tá vivo. E aí e as pessoas acreditam. A ingenuidade ou a ignorância, acho que é tudo junto, alguma coisa assim, né? Sei lá, eu não sei o que pode ser, sabe? Mas há pessoas que preferem acreditar nisso. Há um caso que é verdadeiro, que conta, é uma das cartas das mães de Chico, em que a família era judia, família judia, o jovem morreu num acidente, os pais foram até o Chico, a mãe estava muito mais inconsolável, o pai foi porque só para acompanhar, porque ele não acreditava em nada daquilo que estava sendo dito, né? E aí, quando ele começa a psicografar, o Chico começa a psicografar, uma parte da carta ele fala assim, pai, quando o senhor vai para o cemitério dormir em cima do meu túmulo, eu fico em casa com a minha mãe. E ninguém sabia que o pai ia todos os dias ao cemitério e deitava em cima do túmulo do filho, que era o túmulo de família, aquela coisa toda. Ninguém sabia, nem a esposa dele sabia. Mas aí recebe a carta, ele aceita aquela coisa toda, mas ele continuou sendo judeu e dentro do judaísmo. Né? E ele dá um depoimento muito bonito sobre isso. Né? A mãe, tanto a esposa, eu não me lembro se ela continua, mas ele continua e ele fala coisas maravilhosas para o Chico. Ele aceita, embora ele tivesse a convicção religiosa dele. Né? Então, a gente vê que essa comunicabilidade ela existe desde todo o tempo. Né? Hoje a gente teve uma aula, né, Vera, maravilhosa sobre José do Egito. Depois eu te mando, ouviu, Célia? Magnífica, maravilhosa, sabe? Que vai falando exatamente dessa comunicabilidade, né? dessa mediunidade que existe desde que o homem é homem, existe mediunidade. A mediunidade não é específica da doutrina espírita, não. Lá os primitivos lá atrás já tinham, né? Vai lá nas cavernas, aqueles desenhos de deuses disso, deuses daquilo. Moisés, né? Oi? Moisés. Moisés, Moisés, o irmão dele também, que tinha o. Sim, Né? e Arão. antes de Moisés, Abraão, né? Jacó, Esaú, e vai por aí afora, tá? Bem, aí paramos aqui no o número 6 agora, né? Que eu falei e não marquei. Não, aqui.
colocando-nos no terreno em que eles se colocam, uma vez que entendem de apreciar os fatos espíritas com o auxílio das leis da matéria, que tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem por A mais B, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Primeiro, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. É complicado, né? Quer dizer, só pensa perante a vida, né? Segundo, que se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. É mais difícil ainda, e o que mais a gente vê, né, uma das comprovações que a gente vê, né, que foram na questão, por exemplo, da presença dos espíritos, do Livro dos Espíritos, né, e com a publicação do Livro dos Espíritos que a doutrina espírita é a chave para entendermos muitas coisas do Evangelho, para entendermos algumas coisas que antigamente ficava no mistérios divino, é coisa de Deus, não se fala. A gente às vezes pensa assim, na Igreja Católica, será que não? Tem, claro, eles estudam, eles sabem disso. Tem um filme, O Nome da Rosa, né? Alguém pode me... né, Havana? O Nome da Rosa. Eram alguns escritos em que alguns freis ou padres, alguma coisa, como não podiam tomar conhecimento, para quem lesse aquele livro, um certo livro lá, morria. Mas morria por quê? Porque eles passavam tipo cicuta nas folhas, e geralmente você vai mexer e passa na língua e acabava morrendo. E eu não me lembro mais a história exatamente. Exatamente, porque a pessoa, quando acabasse de ler o livro, não teria como passar para ninguém, porque acabou de ler o livro, morreria, né? Morre, aí não passa para frente. Se eu não me engano, não sei se é o John Hus, que foi Kardec, eu não sei qual deles, que foi condenado à morte, e eles ainda enfiaram tipo uma vara na boca, que é para que ele não falasse nada depois de morto. Olha só a ignorância que tinha. Não sei qual deles. Opa, só um pouquinho, gente. Não sei qual deles que tinha essa questão em que os padres, ou sei lá o quê, para que ele não falasse, quer dizer, engraçado, né? Se colocavam, é porque então eles sabiam que podia falar. E podia falar sobre que a vida continua. Então, havia a questão da mediunidade, né? E, muitas vezes, eram poucos eleitos que podiam ter este conhecimento, né? O resto não podia ter conhecimento nenhum, né? Mas uns poucos eleitos que podiam ter. Quer dizer, saber, eles sabiam. Até certa feita, um palestrante falou que o Vaticano já estudou a codificação. Teve um padre, eu não sei quem foi, mas não é Humberto Roden, não sei quem foi que foi padre, e que parece que foi pedido a ele que ele fizesse um estudo dos livros espíritas que estavam surgindo, e eu só sei que no final essa pessoa acabou se transformando em espírita. Tornou-se espírita. Se transformando, não, tornou-se espírita. Fala, Ana. Não sei se é verdade, tá? Mas dizem que eles estudam, sim, e tem até uma espécie de reunião mediúnica, com o intuito de estudo, né? Não sei se isso é verdade, mas eu já ouvi várias pessoas falarem sobre isso. Eu ouvi até dizer que na Segunda Guerra Mundial, o próprio Hitler, eles faziam reunião mediúnica. Fazia. Uhum. Reunião mediúnica. Quer dizer que a reunião mediúnica não é só para o bem, vai também para o outro lado, né? A escolha do Papa, aquela escolha do Papa que eles se prendem, né? Ficam dentro de uma sala e sai a fumacinha lá. Aquilo me parece uma reunião mediúnica. Com certeza. Eles são inspirados, né?
Eles denominam, dão várias denominações, né? Mas a gente sabe que né? Que acaba sendo isso, né? Terceiro, que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. Quer dizer, nossa, mãe, quem é que não pensa em comunicar-se, em querer saber se seu ente amado está bem, como é que ele está, né? Essa coisa toda. Que podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Claro que pode estar ao nosso lado, né? Aqui me faz lembrar uma história muito interessante que aconteceu com Bezerra de Menezes, se eu não me engano, ela. Diz que uma noite fria, chuvosa, sei lá, uma menina bateu no portão e pediu que o doutor Bezerra fosse na casa dela porque a mãe estava muito doente. E aí o doutor Bezerra viu a menina, falou, tá, tudo bem. E foi, né? E aí, quando ele chegou na casa, a menina falou assim, eu vou entrar por trás, o senhor, para abrir a porta. Aí, nisso, a menina some, ele bate na porta, aí bate, aí daqui a pouco a senhora fala assim, o senhor deseja alguma coisa? Ué, eu vim aqui porque uma menina, aquela menina que está naquele quadro ali, ela falou para mim que a senhora não estava bem de saúde. Aí a senhora fala para ele assim, meu senhor, não faça isso comigo. Aí ele entra aqui. A minha filha ela faleceu, ela está aqui em cima da cama. Olha só que coisa, né? O espírito dessa criança saiu, foi até o doutor Bezerra de Menezes e levou até para ajudar a mãe. Aí ele conversa com a mãe, fala, e a mãe chora bastante, está muito triste, muito deprimida, aquela coisa toda. Quer dizer, quantos amigos espirituais e até nossos familiares que têm nos ajudado ao longo da nossa vida. Podemos até denominar com outros nomes, sei lá, mas quantas vezes? Às vezes, um telefonema que você recebe de alguém, você está, às vezes, num momento tão crítico, né? E a fulana, tanto tempo que a fulana não ligava para você, por que ela não pode não ter sido inspirada por um ente amado seu para ligar para você? Liga para fulana, diz para ela que está tudo bem, né? Procura saber como é que está, essa coisa toda. Quer dizer, os amigos espirituais, eles estão ao nosso lado o tempo todo. Muitas vezes somos nós mesmo que ainda somos aqueles espíritos assim rebeldes, né? Que a gente às vezes não consegue entender isso aí, mas eles estão nos ajudando. O nosso anjo guardião, ou um parente muito ligado a nós, alguém muito querido nosso do coração. Aí continua. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu sei de uma história dessa que eu li em algum lugar, ou eu escutei de alguém, não tenho certeza. Que um cara estava numa estrada um pouco deserta, de repente surge na frente dele uma mulher pedindo para parar, pedindo socorro. E ele olhou para o lado, olhou para o lado, olhou para o lado, não viu nada. Não viu carro, não viu nada. E ela assinalava o barranco. E aí o cara saltou do carro e foi atrás dela, no barranco. Aí lá no fundo do barranco tinha um carro. Uhum. Quando ele chegou lá, de repente ela some. Quando ele chegou lá, ela estava ao volante, morta. E o bebê dela estava no banco, preso na cadeirinha atrás. Quer dizer, ela parou alguém, né, para socorrer o bebê. Uhum. Aí, porque estava ela e o bebê só no carro. Então, tem várias manifestações. Eu encaro isso como manifestações de amor, né? Com certeza. Você vê, esse é o amor incondicional de mãe, né? Que ela, mesmo desencarnada, ela tinha que ter o socorro do filho, né? Como um bebê ia pedir socorro. E ela... Ninguém da estrada via o carro, porque era muito profundo. Uhum. E aí ela foi até a estrada e conseguiu que esse homem, acredito que ele seja médium, né? Que ele tem uma mediunidade mais aflorada, que ele visualizou ela, ele viu, e ele seguiu ela até achar o carro dela. E aí ele tomou um choque.
porque ele viu ela morta, ele tomou um choque. Ah, com certeza, né? Era o que tinha que ser feito, não tinha outro, né? Eu me lembro que eu li, acho que num livro do Chico, Recordações mediúnicas, ou recordações de Chico Xavier, lindos casos de Chico Xavier, em que tinha uma época que ele usava sempre o trem e sentava sempre no mesmo lugar. Aí, quando o trem parou na estação, ele, quando entrou no trem, tinha uma freira sentada no lugar dele. Aí ele ficou muito chateado, mas também ficou envergonhado de pedir a freira para levantar, que era o lugar dele, que ele sempre sentava. E aí fica aquela coisa toda. Aí ele foi lá para o outro vagão. Eu acho que foi o Chico. Foi lá para um outro vagão. E no decorrer da viagem, houve um descarrilamento. E o vagão, exatamente aquele vagão que estava, onde estava a freira, descarrilou. E essa pessoa, eu acho que era o Chico, não lembro, ela volta correndo e fala assim, e pergunta ao pessoal, mas cadê a freira que estava aqui, a freira? E as pessoas falam, mas não tinha freira nenhuma aqui dentro do vagão. Não tinha uma freira sentada. Não tinha nenhuma freira. Olha só que coisa, né? São situações que os amigos espirituais eles atuam intensivamente, ostensivamente, e muitas vezes a gente não percebe. De repente, um pensamento para você não falar uma palavra, ou para você não sair, ou para você não ir em certo lugar. Quer dizer, então, a presença deles, como diz aqui, ela é constante junto a nós, né? Aí diz aqui, o que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Isso aqui é muito interessante, que aconteceu aqui em casa. Aqui em casa, não. Foi uma casa lá no Rio. Certa feita, acho que fui eu, não sei quem foi, comprei pão, manteiga, alguma coisa assim, botei em cima da mesa. E aí o Fábio e Carolina, minha sobrinha, perguntaram, vou tomar café. Eles procuravam o pão e não encontravam o pão, e não encontravam o pão, aquela coisa toda. Eu falei, mas o pão está em cima da mesa. Eu deixei em cima da... Não está. Sabe que depois deles procurarem, aí eles conseguiram visualizar o pão que estava em cima da mesa. E aí a gente vai ver no Livro dos Médiuns que vai falar isso. Muitas vezes os espíritos jogam como que uma capa, como que fluidos, para que você não veja. Sabe quando você jura que botou as chaves no lugar e ela não está? E às vezes ela está ali, mas a gente não vê ou chave, ou qualquer coisa assim, né? Então, até, eu acho que vai ter um exemplo aqui, até da questão de uma moeda, alguma coisa assim, em que os espíritos, muitas vezes, eles como que cobrem, e você não vê, né? É muito interessante esse trabalho principalmente quando a gente entrar no maravilhoso, do sobrenatural, que a gente vai entrar, no laboratório invisível. É muito bom o estudo do Livro dos Médiuns em razão disso. Eu vivo assim, em briga com o meu armário. Eu sei que as roupas estão lá, mas às vezes não as vejo. É impressionante. Impressionante. Aí, quando eu vou, desisto de botar aquela roupa, aí volto para pegar uma outra qualquer, 2 ou 3 dias depois, ela estava lá, no mesmo lugar que eu achei que estava. Mas elas somem. Eu sou mestre. Para perder as coisas somem. Aquilo que a gente fala algumas vezes, eles aí eu fico assim, estão de sacanagem comigo, estão escondendo minhas coisas. Sério. Ué, mas tem espírito de brincalhões que fazem isso. Coisas. Tem espírito brincalhões que gostam de fazer isso. É verdade. É verdade. Os gnomozinhos são danados para fazer isso. Eu tenho uma amiga que acho que ela tem, no jardim dela é cheio de gnomos, né? Aí diz que para você agradar os gnomos, você tem que comprar maçã e cortar a maçã para eles comerem. Sei lá, eu não sei como é que é isso, né? E aí ela falou assim, Rosângela, às vezes tem maçã que some. Eu falei, mas será que não é algum bicho que pega, não? Ela falou, não sei não. Para mim é gnomo mesmo. Eu falei, então tá,
A gente sabe que no Livro dos Espíritos fala sobre esses elementais, os elementais fala sobre isso, né? Aí, aqui continuando. Quando os adversários do Espiritismo nos provarem que isto é impossível, todas essas colocações que ele fez acima, tá? Aduzindo razões tão patentes quais as com que Galileu demonstrou que o Sol não é que gira em torno da Terra, então poderemos considerar-lhes fundadas as dúvidas. Infelizmente, até hoje, toda a argumentação a que recorrem se resume nestas palavras: não creio, logo isto é impossível. Dir-nos-ão, com certeza, que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Ora, nós lidamos pelos fatos e pelo raciocínio, a prova de que elas são reais. Mas, se não admitem nenhuma nem outra coisa, se chegam mesmo a negar o que vem, toca-lhes a eles provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. E hoje a gente para e pensa, a doutrina não tem que provar nada. Quem não acredite que prove que a doutrina está errada. Né? É simplesmente assim. Né? Me prova. Não, eu não tenho que provar nada. Você me prova que a doutrina está errada e diz em que ponto ela está errada, em que ponto ela está equivocada, em que ponto ela não pode ter essa comunicação com os mortos, que não pode ter a sobrevivência das almas. Antigamente, pode ser que tivesse que provar, tanto é que veio através das manifestações, das mesas girantes, tal, que não começou na França, começa nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, e vem vindo, depois vem para a França. Hoje, no conhecimento que tem, os livros que nós temos, as mensagens que vêm, não temos que ficar assim, então eu vou provar a você. Não. O outro que prove que aquilo que a gente acredita ou crê, né, confia, crê, que estamos errados. Você está errado, então prova. Nossa, prova. Né? Não é a nós, não é a doutrina a ter que provar mais nada. Ela ter que afirmar, reafirmar, confirmar, seja o que for. Por exemplo, tem um caso muito interessante que aconteceu em Campo Grande e que foi aceito pela justiça, uma carta psicografada de um jovem que ia ser condenado, ia ser julgado, né, porque atirou no outro. E eles eram amigos. E aí a família do jovem morto, né, leva a carta recebida por Chico Xavier, com a assinatura do jovem, tudo confirmado, né? Tem até um livro que fala sobre a grafologia espírita, alguma coisa assim, né? E comprova que a arma disparou sem ele querer. Ele não queria matar o amigo, de jeito nenhum. E na época saiu aquele escândalo, que matou por causa de namorada, que isso, aquilo, aquela coisa toda. E o juiz aceitou a carta. Mas é aquele tal negócio, né? Quem era o médium, né? Foi feito todo o exame grafotécnico, tudo veio conforme a letrinha igualzinha do rapaz, a assinatura perfeita. E foi aceito como prova, né? Quer dizer, então, muitas vezes, o que a gente observa hoje em dia é exatamente isso. A doutrina ela vai num evoluir, ela vai num crescente. Então, muitas das informações que vêm vindo agora, né, vão vir informações novas. Não podemos ficar presos a 1857, como muitos querem. Não, isso não é purismo, não, isso é não sei o quê, não, isso. Não, gente, se tem coisa que Jesus não pôde falar na época, e Jesus mesmo falou, tem coisas que eu não posso falar e vocês não vão entender. A mesma coisa a de Kardec, que também colocou. Há coisas que não tem como. Os espíritos, Kardec não, os espíritos colocaram. Há coisas que não tem nem a linguagem, não tem nem a linguagem. E a gente vê muito isso, essa discussão, quando vai falar de alma, lá no capítulo 1 da introdução do Livro dos Espíritos. Não tem uma linguagem própria, quer dizer, até isso tem essa dificuldade, né?
Claro, evidentemente que temos que ter bom senso e discernimento, não são todas as obras. Tem obras aí que vêm com cada coisa que arrepia os cabelos da gente. Fica assim, nossa, mãe do céu, o que é isso? Né? Então, a partir do momento que a gente estuda e está sempre buscando estudar, compreender, a gente começa a ter bom senso, discernimento, bom senso. Né? Infelizmente, assim como em todas as religiões, em todas as filosofias, sempre acontece isso, está acontecendo alguns ramos, algumas coisas dentro da doutrina espírita que é como se tivesse vamos dizer assim, se partindo, né? E aquele tal negócio, né? A gente sabe que a gente tem que conviver com isso daí e buscar, procurar trabalhar isso da melhor maneira possível. Por exemplo, vai ter não sei se é fórum, no congresso, não sei lá o quê, como é que se diz, da questão negra, espíritas negros, né? Espíritos negros à esquerda, é um congresso para que o espírita negro que a doutrina espírita tem que se afirmar como assim, que é contra o racismo, né? Eu acho que é sair de cima do muro. Eles estão querendo Gente, mas que tome partido de alguma situação. Aí a gente para e fala assim, veja só, essa questão de etnia, de raça, de não sei o quê, nós somos espíritos, não temos cores. Temos cores aqui, tá? Mas há muita injustiça, muito isso. Sempre houve. E nunca foi, por exemplo, os hebreus eram escravos lá no Egito e eram brancos assim, né? Não branco, né? Uhum. Mas sempre houveram escravidão, sempre houve escravidão. Não é justificativa, não é isso. Mas é porque o que o espiritismo tem que tratar? De que ele tem que tratar? Da melhoria do homem, do bom senso, trazer a continuação da vida, a continuação, sabe, como é que se diz assim? Tornar um mundo melhor, ajudar esse planeta, ajudar uns aos outros. Qual é o objetivo da encarnação 132? Melhorar-se a si próprio e melhorar o planeta. Essa é uma das condições, uma das missões. O Evangelho do Cristo é para todos. Ele não pregou no monte só para fariseus, ou para não sei quem, ou para não sei quem, não. Quer dizer, então, lógico, evidentemente que isso acontece, como a gente vê espiritismo de direita, espiritismo de esquerda, espiritismo de centro. Quer dizer, então, muitas vezes, a gente vai ter que entender isso daí e algumas vezes falar assim, bem, é o que tem para agora. Fazer o quê? O que pode se fazer? Se acham que é esse o caminho. Eu acho que o caminho é o caminho que traz todos num ponto só, porque todas levam num Deus só. Qualquer religião, seja da forma, se pode ser o hindu, o budista, o islamismo, seja lá o que for, nós temos um Deus só, somente um Deus, né? Mas tem essas coisas pequenas que acontecem que infelizmente, né, faz parte, do homem, não pertence aos espíritos, é do homem que está encarnado e que muitas vezes quer brigar por uma coisa, né? E enquanto, na verdade, não estou falando aqui que não tenha que se respeitar toda e qualquer religião, toda e qualquer etnia, que diz que não se chama mais de raça, se chama de etnia, né? Toda e qualquer etnia, toda qualquer filosofia, toda e qualquer religião. Por exemplo, para vocês verem, eu estava lendo na revista, numa da revista, acho que foi na revista, no UOL, alguma coisa assim, me parece que vai ter um congresso e o Papa convidou Leonardo Boff para fazer a abertura do congresso. Nossa, aí eu fui ver os comentários. Nossa, mãe, mas acabaram
com o Papa, o que falava, é comunista, é isso, é aquilo outro. Gente, quando você, olha, você lê comentário te faz sofrer mais ainda. Eu falei, não, aqui, na minha casa eu tenho 2 evangélicas, né? Então, uma chegou para mim e falou assim, Dona Tereza, a senhora já sabe o que o Papa está dizendo? Está querendo mudar a Bíblia por causa dos homossexuais, que ele quer casamento, ele quer mudar a Bíblia. Eu disse assim, minha filha, como é que o Papa vai mudar a Bíblia? Peraí, eu não ouvi nada disso. Não. Ele pode ter o posicionamento dele favorável às pessoas que têm interesses iguais, e têm amores iguais. Ele pode ser uma pessoa que não tenha esse tipo de preconceito. Ele é assim, o Papa. Agora, ele não pode mudar nada que está escrito na Bíblia por causa de um parecer dele. Isso, aí eu virei perto e falei assim, isso aí você tem que pesquisar direitinho, isso deve ser fofoca. Não, Dona Tereza, é verdade. Eu disse, minha filha, então isso é coisa de crente. Depois eu falei, caraca. Não, mas porque eu tem... esse meu jeitinho doce. Isso é coisa de crente. Isso que você falou me faz lembrar, uma vez, um amigo, né? Quando eu trabalhava no aeroporto, uma pessoa lá virou e falou assim, não, porque a Copa de 1900 e pouco, o não sei quem ganhou dinheiro. Eu vi, ele botou dinheiro no bolso. Aí eu parei, eu olhei para a cara dele e falei assim, você viu? Eu vi. Você estava lá? Não, quer dizer, eu vi a maneira de dizer. Quer dizer, olha só, eu vi a maneira de dizer que o fulano ele ganhou dinheiro, botou no bolso dele. Então... Eu fico nervosa com isso. Mas porque a gente vai... Né? Mas a gente vai lidar com todas essas coisas mesmo, com essas dificuldades. Fala, Vera. Você vê como o ser humano está distante da fraternidade, né? Do amor ao próximo. Está mais próximo da discriminação. Porque se o Papa é uma pessoa que tenta igualitar, né? Botar as pessoas mais humanas em relação ao outro, ele é criticado. Ele é criticado, né? Aí, se é uma pessoa que vai lá e fala de como é que se diz, de preconceito contra os homossexuais ou contra qualquer coisa, aí ele tem adeptos. Vai entender um troço desse. Porque nós estamos realmente nesse planeta de provas e expiações. Não pensem que o planeta vai mudar assim, não. Porque nós estamos muito lentos nos nossos preconceitos ainda. Com certeza. A gente entendeu? E que isso muda? Uma língua leve para falar, né? Quando você vê, já saiu um besterol, né? É impressionante. Porque aquele tal negócio, assim como a gente vê a questão de racismo, questão de intolerância religiosa, nossa, a gente vê tudo isso daí. Ainda nós, homens, que precisamos trabalhar isso, trabalhar essa fraternidade, olhar o outro como irmão. Gandhi diz o seguinte, se perdesse todos os livros e permanecesse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Olha só, que coisa maravilhosa. Nada estaria perdido. É lindo isso daí. Quer dizer, então, enquanto alguns tentam buscar assim, essa tolerância religiosa, de fazer trabalhos assim, como eu estava vendo, eu esqueci o nome que se dá, do Fraternidade Sem Fronteiras. Aí estava um pastor, estava uma mãe de santo, estava um católico, estava um hinduísta, estava cada um, eles fazendo a apresentação, cada um trazendo a sua mensagem. Outros, em contrapartida, querem separar, mas isso faz parte ainda de um mundo que nós vivemos, que ainda encaramos o outro, algumas vezes, como inimigo, o outro como diferente, o outro que vai tomar o nosso lugar, o outro que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Por exemplo, hoje eu estava lendo um depoimento de um comandante da Guarda Municipal, PM, não sei de que estado aí, ele fazendo apologia ao nazismo.
E ele dizendo, falando o nome do nazista lá, não sei quem é, que falando, tratando como herói. Você entende? Quer dizer, nós ainda estamos ainda assim nessas pequenas coisas que nós precisamos mudar. Quem tem que mudar somos nós. O mundo vai mudar. Não, se você não mudar, o ser humano não começar a olhar para dentro de si mesmo e começar a se transformar e começar a ver o espírito que somos espíritos que estamos vivendo, tendo uma vivência terrena. Não somos seres terrenos tendo uma vivência espiritual. Quem fala sobre isso é Teilhard de Chardin. Ele fala sobre isso. Então, a mudança tem que partir de dentro de nós. Eu olhar para o outro, seja o outro quem for, e respeitá-lo, na condição dele que for. Pode ser o pior, sabe? Aquele teu negócio, eu odeio aquele cara que fez isso, fez aquilo, quer queira, quer não, aceite ou não, é meu irmão. Bom, vamos lá. Não é a partir do momento que fala, a partir do momento que você muda tudo à sua volta, não é por aí? É por aí. Né? Porque a partir do momento que você começou a entender, a reconhecer esses seus erros, e você vai trabalhando isso natural, se torna uma coisa natural, o que está em sua volta, você vai fazendo já, além de pegar as sintonias, você também vai fazendo com que as pessoas que estão à sua volta comecem também a entender esse seu raciocínio. Porque pela tua prática, né, que também não é só você ter teoria, é você aprender, né, se modificar, se melhorar e você praticar. Porque aí, quem está vendo o que você está fazendo, pela sua prática, pelo teu exemplo, vai também se mudando. Mas é verdade, né? É muito tempo ainda. Infelizmente, se Jesus volta, ele não vai ser crucificado, não, ele vai ser... Nós temos que ter a confiança do que nós hoje já estamos melhores. Com certeza, antes era espada na mão e doa quem doer, não tinha essa, né? Já houve época, milhares de anos atrás, que se guerreava com foice, né? Hoje se guerreia nas mídias, né? Infelizmente, mas é aquilo que a gente tem que entender. E aí ela é bem ferina, ela mata muito mais. Porque quando ela joga... Eu me lembro que, em muitos casos, né, uma escola, esqueci o nome da escola, foi em Curitiba, quando disseram que a direção da escola, o diretor, sei lá, tinha abusado de uma criança, acabou a vida da família, acabou a vida da escola, acabou com tudo, para depois se descobrir que não tinha sido nada daquilo. Em Niterói, lixaram uma mulher porque alguém disse que viu aquela mulher no Facebook porque estava roubando criança. Mataram uma mulher e ela era doente mental. Quer dizer, nós ainda estamos muito impregnados disso. A nossa hora de começar a trabalhar isso não foi ontem, não é amanhã, é hoje. Então, vamos... Rosângela, fala, Vera. Você quer ver uma coisa? Até no esporte, né? Esse negócio de MMA, que dá soco na cara, que arranca sangue, quebra nariz e não sei o quê, o pessoal fica ali torcendo, como se fosse no tempo lá de Roma, daqueles dos gladiadores, parece. Eles ficam... Só não tem os leãozinhos, porque para comer o pessoal, porque de resto, o pessoal torce. Uma vez eu falei isso até com uma companheira, não vou nem citar o nome aqui, que eu amo muito, mas ela falou, eu adoro MMA. Eu falei, pelo amor de Deus. Pô, você gostar, para mim isso não é esporte, isso é crueldade. Dar soco no outro. Com certeza. Daí o cara fica todo... Os caras depois ficam todos sequelados, ficam doentes. Isso. Porque ainda é aquela ferocidade que eu tenho dentro, mas que eu não tenho vontade, eu não tenho coragem de fazer. Mas alguém faz por mim. Esquisito. Né? Ana Brito, alguma colocação?
Não. Não? Tá certo. Ana Werneck. Ô, Rosângela, naquela época de Roma, eles eram obrigados a lutar. E hoje eles vão porque querem. Isso é que mais me impressiona. Vão porque querem. É um esporte. Você tocou num ponto exato. Naquela época era obrigado a lutar. Eles é um esporte. Como boxe, né? Enfim. É tudo dinheiro, né? Isso aí. Você falou num ponto. Realmente, né? Eu acho que eu esqueci o nome do filme, que ele é um gladiador. E Ben-Hur? Ben-Hur. Ele tem que lutar. Ele tem que lutar. Ou ele luta ou morre. Ou morre. Ou morre. Hoje não. Hoje, e mais triste ainda que hoje você vê mulheres também. Tem. Mais triste ainda. Tudo bem, pode falar assim, mas é esporte, não sei o quê. É que é uma coisa faz parte do mundo, né? Aquele a gente tá no que agride muito, né? É verdade. Marisa? Não? Tá tudo ok? Célia? Eu acho que a gente, não sei porque a gente está tão impressionada com isso. Nós somos espíritos inferiores. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Na nossa ordem de espíritos inferiores, há 5 classes de espíritos. Cada um de nós está em um patamar evolutivo. Nós nunca teremos uma igualdade nesse mundo. Né? Não vamos evoluir todos da mesma forma. Tem espíritos que ainda estão primitivos. Com certeza. E tem espíritos que já estão passando para a segunda ordem, já tem condições de passar para a segunda ordem de espíritos. Então, isso é uma coisa natural. Aí, falar em escravidão, quem escravizava o negro era o próprio negro. Eles lutavam entre si, aí a tribo que perdia, toda ela, como no Egito. Quem perdia virava escravo. Não é questão de ser branco ou preto, já é uma coisa que o próprio preto fazia. Mas isso está tudo de acordo com o nível de espíritos que vivem nesse planeta, que é um planeta de provas e expiações, e que somos espíritos inferiores. Não lembra que eu contei aquela história do que o Haroldo falou, do cara que matou a criança e a mãe, e o Haroldo perguntou para ele, mas por que você faz isso? Porque eu gosto de matar. E muita gente não entendeu aquela história. Quer dizer, é o tipo de amor que o pai dava a ele. Batia demais nele. Eu assisti, eu não participo, porque é minha hora de artesanato, mas eu assisto depois. Mas a gente não entendeu o filme. É um documentário, Human, né? E é exatamente isso. Ele era o tipo de amor que... Não, esse daí... Esse é um caso, né? Human é um caso, e esse do Haroldo foi lá em Minas mesmo, ele inquirindo... Como juiz. Foi um caso que reportou como juiz. Aí ele perguntou para ele, e ele falou, doutor, eu gosto de matar. Ele saiu, voltou e matou. Eu concordo com a Célia que realmente a gente tem essas 5 camadas, que a gente, cada um está no momento, mas não é normal. Não posso encarar a primitividade como normal, porque o nosso normal é o processo de progresso. Esse que a gente tem que encarar. Então, se eu não me deixar... Parabéns, Tereza. Não ficar perplexa pelas maldades. Exatamente. Irmãos que ainda estão fazendo, como aquela briga no shopping lá, que matou o cara na porrada, como o outro lá nos Estados Unidos, que vive matando os pobres negros lá de pancada. Força, violência, primitividade não
pode ser normal. Tem Mas que faz ser parte do nosso mundo, Tereza. parte, amor, é uma coisa. Agora, você tem que lutar e ter entendimento. Eu não disse o contrário, eu só disse que não é para se estranhar que isso aconteça no nosso mundo, porque nós temos essas 5 classes de espíritos que convivem nesse mundo. Eles vão progredir gradativamente. Eles vão progredir. Nós já fizemos a mesma coisa há tempos atrás. Então, sim, por isso que hoje nos espantamos, porque já ampliamos a visão. Também, como nós hoje nos espantamos, também vão se espantar no futuro, quando eles estiverem em outra posição. Então, mas a gente, na nossa posição, tem que fazer alguma coisa para ajudar nessa mudança. Né? Existem processos sociais que precisam ser desenvolvidos, sabe? A gente tem que fazer a nossa partezinha. A nossa andorinha com biquinho tem que pagar o fogo, nem que seja aquela nossa gotinha. A gente não pode, a gente sabe da primitividade, que essas maldades são realmente relação a espíritos muito atrasados, porque, poxa, misericórdia, ninguém em sã consciência pratica um mal tão grande, porque se você parar para perceber, por exemplo, um grande traficante, um cara mal pra caramba, ele tem capacidade de amar, porque ele ama a mulher e ama o filho, ele ama a mãe. Então, se há capacidade de amar, o que acontece? Essa capacidade de amar vai fazer com que essa primitividade vá se escoando, vá saindo. Então, a gente tem realmente que fazer reforço positivo. Assiste o documentário que a Rosângela apresentou no estudo do Evangelho do rapaz, o modo como o pai o tratava, e dizer que era por amor. Mas por que tem pedófilos? Tem um nome, sério. Por que tem gente que... Porque são pessoas é um documentário. Agressão antiga, desde pequeno, e essa agressão passa para eles como normal. São crianças que são violentadas, são crianças que são agredidas fisicamente, e que acham que isso é normal. Então, deturpa essa essa cada vez mais. Quer dizer, mas a gente não pode tomar conta da família de todo mundo. Mas a gente tem que entender, né, essa situação e tentar mudar. Mas a gente sabe que existe a injustiça, mas não existe injustiçado. Veja só. Mas espera aí. A gente tem que ter misericórdia também. Não, deixa eu só colocar uma coisa. Nosso mundo não é primitivo. Nós já passamos pelo primitivo. Uhum. Entendeu? Então, somos espíritos imperfeitos. Porque o primitivo é pior do que o que a gente vê. Então, alguma coisa... A gente já aprendeu. Aprendeu. Para estar neste planeta. Agora, alguns desses que não conseguirem se adaptar vão para planeta afim. Este planeta está nesse processo de regeneração. Aqueles que a gente chama primitivos são os imperfeitos, porque o primitivo já passou, o planeta já passou pelo primitivo. Ele vai para o planeta afim. Se o planeta afim é foguinho no galinho, se o planeta afim é bater a pedra uma na outra para acender o fogo, ele vai lembrar um dia que, ai meu Deus, eu acho que alguma vez tinha um fósforo. Aí ele vai inventar o fósforo. Vamos botar assim. Então, o que nós estamos vivendo hoje é como se fosse assim, a última parte do tacho da panela. Se você vai ficar com a casca grudada lá, meu amigo, você não volta para cá. É o que os amigos espirituais nos falam. Não volta para cá. Somos imperfeitos, a Célia colocou, estamos nessas colocações, a gente observa pessoas que muitas vezes cometem, né, crimes, assim, vamos dizer, até que revoltantes,
e às vezes é um excelente cidadão na sociedade. E é um péssimo pai de família. Às vezes é um péssimo, um excelente pai de família e é um péssimo cidadão. Olha só. Então, essa mesclagem toda, ela está para que exatamente a gente vá trabalhando e vai acontecendo o quê? As coisas, elas estão tudo certo, elas estão tudo no lugar. Não estou falando que a violência está certa, que está no lugar. Não. Porém, vai chegar o momento em que o joio está sendo separado do trigo. E isso não tem e não vai ter volta. Então, aqueles que não querem entender que hoje é o amor ao próximo, é a fraternidade, é a generosidade, ele vai para um planeta afim. Mas, Rosângela, olha só quanta injustiça, quanto crime, quanto isso. Sim, a gente sabe, principalmente que vivemos num mundo de um planeta de expiações e provas, que tem tudo isso daí. E olha que vai para a regeneração, o mal ainda sobressai, gente. O mal ainda vai acompanhar. Ele não acompanha quando estiver no mundo ditoso. E a nossa, vamos dizer, a nossa perspectiva não é, eu quero ir para o mundo de regeneração. Não, eu quero ir para o mundo ditoso. Eu quero trabalhar para ir para o mundo ditoso. Eu tenho que fazer alguma coisa para isso. Mas, enquanto eu não consigo ir para o mundo ditoso, regeneração já quebra o meu galho, não é? Já dá para, né, resolver a minha situação. Mas, evidentemente, que todo esse processo faz parte desse momento que nós vivemos, ele está fazendo parte, porém, que haja o escândalo, mas ai daquele por quem venha o escândalo. O escândalo vai acontecer, mas ai por quem venha o escândalo. Gente, chegamos no nosso horário. A Sandra, a Vania falou que ela gosta de ficar quietinha no cantinho dela, né? Mas se ela quiser falar alguma coisa, boa noite, alguma coisa assim, fique à vontade, né? Então, a gente observa que estamos em situações realmente diversas. Por exemplo, antigamente, né, quando você tinha um velório, ninguém tirava foto. Hoje o mundo amanheceu com um escândalo, entre aspas, do cara da funerária tirou uma foto ao lado do Maradona, dentro do caixão. Olha só, né? O cara perdeu o emprego, segundo, né, diz, perdeu o emprego, e aí você vê, é assim. Mas isso não é para que a gente, vamos dizer assim, se conforme. É para que a gente pare e pense assim, eu preciso mudar e fazer alguma coisa. Nem eu posso ser esse biquinho desse passarinho com a água levando para a floresta. Talvez não resolva tudo, mas eu estou fazendo a minha parte. E é isso que é importante. Cada um de nós estarmos fazendo a nossa parte, buscando o melhor. Tá bom? Chegamos no nosso horário e eu vou pedir a Ana Werneck para fazer a nossa prece de encerramento. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Eu queria só uma coisinha, só pequenininha, tá? Em relação a essa polêmica, nossa, né, polêmica, assim, essa discussãozinha básica. Ainda bem que nós já estamos numa posição de não aceitar essa violência, né, de a gente já não gostar de presenciar, né? Então, eu aprendi no meu decorrer do tempo que cada um tem o seu momento. Uhum. Nós chegamos nesse momento, mas, vamos dizer, o meu marido do lado pode não estar no mesmo momento que eu. Pode achar de ficar alimentando, o exemplo, né? Alimentando a violência lá do que aconteceu no shopping, pode estar alimentando, tá certo, isso aqui, o cara era marginal, o cara era isso, o cara era aquilo, isso ninguém vê, pode também. Então,
Cada um está no momento. E temos que perceber também a história de causa e efeito, né? Como não cai uma folha de uma árvore sem que o Papai do Céu permita, qual é o quadro daquela situação ali, do shopping, envolvendo aquelas pessoas? A gente não sabe, A gente não sabe, né? com certeza. Então, a gente tem que analisar para o contexto que todos nós somos, não existe 100% bom. Nós temos aqui, eu sempre falo, que nós temos o nosso monstrinho aqui. Uhum. A questão é alimentar ele ou não. Isso é uma lenda até Cheyenne, né? Que o chefe fala que ele tem 2 lobos dentro dele. E aí o índiozinho pergunta para ele: qual que vai ganhar? Aquele que eu alimentar. Eu tenho um lobo feroz e um lobo calmo, um lobo bom. Vai ganhar aquele que eu alimentar mais. E é assim. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos pedir a Deus, a Jesus, que nos oriente, para que nós possamos manter o nosso equilíbrio, a nossa paz interior. E assim, Senhor, para que nós possamos emitir essa paz para todos aqueles que estão à nossa volta. Vamos pedir por aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, orfanatos, por aqueles que estão nas ruas, sofrendo. Que Jesus os abençoe e lhes dê forças para seguir na sua caminhada. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, só um pouquinho.